Olá! Hoje vamos então fazer a reimplementação da aula passada, que seria o Abstract Method, e passar então o ML e também o código que a gente fez para o novo Factor Method. Vamos começar então entendendo a principal diferença entre esses métodos. Começando então pelo Abstract Method, onde a gente encontra o método de programação mais complexo e amarrado entre si. Nesse método, o cliente solicita o produto para uma classe abstrata. Por sua vez, essa classe abstrata repassa para uma determinada fabricante. Essa fabricante identifica qual é o produto, encaminha para uma nova classe abstrata, onde enfim será feita o produto para o cliente. Já no Factor Method, a gente tem uma forma mais direta e mais eficaz também, onde o cliente passa por um método ou então uma interface, qual que seria os atributos que ele deseja, e essa interface ou essa classe abstrata identifica qual é o produto que o cliente quer e já repassa direto para a subclasse que irá fazer de fato o produto para o cliente. E a gente tem por fim o Simple Factor, que é bem parecido com o Factor Method, que repassa também essa informação direta do cliente para uma classe abstrata, e essa classe abstrata já traduz qual que seria a subclasse desejada. Então vamos olhar aqui as UMLs. Começando então pelo princípio Abstract Factory com classes abstratas, a gente tem a classe cliente, o cliente, que solicita para uma classe abstrata carro, que essa classe abstrata, de acordo com o que o cliente passou, vai dizer se é um Chevrolet ou um Ford, ou seja, se é qual das fabricantes será utilizada. Baseado em alguma dessas fabricantes, no que o cliente passou, ela vai falar se é um sedã ou um SUV, e assim vai ter os devidos produtos, que seria Edge ou Captivo, Fusion ou Cruise, dependendo de qual modelo do veículo que o cliente solicitou. Repassando essa UML então para o Factor Method, a gente tem aqui o cliente que solicita já para uma classe abstrata, que seria o Create Factor Carro, que por sua vez implementa dentro da subclasse Factor Carro, onde aqui ele já tem um carro get carro, onde ele já identifica qual que é a fabricante e o tipo do veículo, e assim diretamente já fala qual dos produtos ele irá utilizar. Então, através de uma classe, de uma subclasse, ele identifica qual o produto que o cliente quer e já repassa esse produto direto para o cliente. No Simple Factor a gente tem algo bem parecido, perdendo aqui somente a classe abstrata Create Factor Carro, passando direto então para Factor Carro. Então, dentro do código a gente teria aqui a classe abstrata carro, que vai ter os atributos fabricante tipo veículo, a classe abstrata Create Factor, que vai passar então o meu método getCarro, que é onde eu vou identificar e vou fazer toda a implementação do código na próxima classe. Então, por fim, eu tenho o Factor Carro, que seria a classe que é onde a subclasse, que é onde eu identifico qual que é o produto do meu cliente e já direciono exatamente para o produto que ele quer. Então aqui eu tenho dentro do meu método a fabricante. Então, se meu cliente quiser um carro da fabricante Ford e por sua vez esse carro for um tipo de veículo SUV, eu sei que então ele quer um Edge. Então eu retorno para ele um produto Edge. Se ele quiser um carro da fabricante Ford e não for um SUV, então logo ele quer um Fusion. Então eu repasso aqui para ele um retorno Fusion. E a mesma forma para Chevrolet, onde eu retorno Captiva ou Cruise de acordo com o tipo do veículo que ele solicitou. Dentro da implementação dos produtos finais, a gente tem então a extensão da classe abstrata carro, onde ele vai me passar o fabricante e o tipo do veículo, e retorna então o fabricante, o modelo e qual que é o nome do veículo. Trazendo então para o meu cliente, o cliente vai solicitar lá da minha classe abstrata Create Factor, vai trazer então o meu método Factor Carro, que ele vai dizer qual que é a fabricante que ele quer, no caso Ford, qual que é o tipo do veículo que ele quer, se fosse um SUV, por exemplo, e ele fala então qual que é o carro que a gente tem disponível, que nesse caso seria o Edge. Se ele quisesse aqui, por exemplo, um sedã da fabricante Ford, então ele tem um Fusion, certo? Simple Factor funciona da mesma maneira, então a gente tem aqui o Simple Factor,
trazendo também as mesmas informações, apenas com o Factor Carro como método para identificação e distribuição do produto final do cliente. E a gente tem aqui a mesma forma. Então, se o cliente quisesse, por exemplo, um sedã da Chevrolet, a gente traria aqui para ele um Cruze, certo? Então, aqui a gente identifica algumas características de cada método de implementação e, na nossa visão, o método Factor Method seria o melhor a ser utilizado pela facilidade de manutenção e criação de novos conteúdos. Seria onde, se eu quisesse implementar um novo carro aqui, eu simplesmente colocaria mais um carro, como por exemplo o HB20, e por sua vez implementaria mais algum recurso dentro do Factor Carro, onde eu informo mais um tipo de fabricante, então ele já vai me retornar o carro que eu desejo. Se eu fosse fazer isso no Abstract Factor, eu teria que criar, além de uma nova classe, subclasse, que seria minha fabricante, uma outra classe que seria o meu carro de fato, né? Então eu tenho mais códigos, são mais processos, é algo um pouco mais trabalhoso. Por isso, dessa forma, escolhemos então o Method Factor para como nosso melhor exemplo, né? Vamos colocar assim, o melhor método para ser utilizado. Muito obrigado, bom dia a todos.